Para você que pediu, que comentou nos nossos vídeos, hoje nós vamos fazer um vídeo apresentando a vocês um breve resumo da teologia de John Wesley. John Wesley foi um pensador inglês do século XVIII muito importante, que gerou uma influência teológica muito interessante que vai para os Estados Unidos e logo depois chega ao Brasil. E até hoje o pensamento de John Wesley é muito mais influente no Brasil do que você possa imaginar. Então, fique atento, fique atenta, porque nesse vídeo nós apresentaremos os principais pontos da teologia de John Wesley, que é o pai do movimento metodista. Mas antes de eu falar sobre a teologia de John Wesley, eu quero lhe fazer um convite. O convite de hoje é que você venha nos seguir no Instagram. Nós temos uma conta no Instagram e lá também nós postamos conteúdos, avisos de cursos, avisos de vídeos do nosso canal. E aqui na descrição desse vídeo tem o link para o nosso perfil no Instagram. É só você clicar ali que você já vai direto para o nosso perfil no Instagram e é claro que nós lhe convidamos a nos seguir nessa plataforma, que desta forma também você vai estar contribuindo com o nosso trabalho e também vai estar ciente daquilo que nós estamos produzindo, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E é claro, não deixe de se inscrever nesse canal e também de deixar aquele like que muito ajuda a produção do nosso canal, do nosso trabalho. Bem, John Wesley, como eu falei, foi um importante teólogo, um importante intelectual inglês que viveu no século XVIII. John Wesley teve uma vida longa e uma vida muito produtiva. Ele viveu 88 anos e durante todo esse período, praticamente, John Wesley produziu, e grande parte da produção de John Wesley foi feita através de sermões. John Wesley, ele não foi um teólogo sistemático. O que quer dizer isso? Ele não foi um teólogo que quis produzir teologia sistematicamente, organizadamente. Ele não foi um escritor de livros intencionalmente falando, né? Como vários outros teólogos que viveram da academia, embora Wesley, você sabe, ele foi também um acadêmico, ele estudou em Oxford e se destacou também lá nessa importantíssima faculdade britânica, mas o grande conteúdo da teologia, do pensamento de John Wesley, nós encontramos nos seus sermões. Wesley foi um grande pregador. Os biógrafos de John Wesley dizem que depois da experiência do coração abrasado, em 1738, John Wesley não ficou um único dia da sua longa e produtiva vida sem pregar. E parece que ele pregava até mais de uma vez por dia. Isso fez com que ele produzisse muitos sermões e grande parte do pensamento de Wesley, da teologia de Wesley, está contida nos sermões que ele produziu. Vale também a gente lembrar que John Wesley foi um teólogo muito mais prático do que sistemático. Foi um teólogo que produziu teologia enquanto pregava, enquanto evangelizava, porque essas foram as grandes tônicas do pensamento de John Wesley, mas isso não quer dizer que ele não tenha sido um intelectual, alguém que pensava, alguém que estudava muito e alguém também que refletia muito sobre aquilo que estudava, que produzia, que falava. John Wesley tinha uma rotina de trabalho, uma rotina de vida muito organizada, muito austera, que o fazia acordar muito cedo e produzir bastante ao longo do seu dia. E é claro, John Wesley teve uma forte influência dos seus pais, principalmente da sua mãe, Susanna Wesley, e ele também foi um aluno destacado da Universidade de Oxford, tanto como aluno, como depois também trabalhou em Oxford, graças à sua capacidade intelectual, graças ao seu critério, ao seu pensamento, e isso mostra como John Wesley foi um grande intelectual. Ele não só produziu uma teologia prática, uma teologia através dos seus sermões, como era um profundo conhecedor da teologia
produzida pelos reformadores, pelos pais da igreja, e isso também marcou muito o pensamento de John Wesley. Além disso, Wesley escreveu sobre vários assuntos, até sobre medicina ele escreveu, sobre o idioma inglês ele escreveu, sobre música. Wesley foi um pensador muito produtivo e muito variado ao longo da sua vida. É importante dizer que John Wesley ele foi muito mais próximo da teologia de Armínio do que da teologia de Calvino. Isso tem a ver também com influências políticas. A Inglaterra era muito mais distante da França e Calvino, embora tenha passado grande parte da sua vida na Suíça, mas ele era francês e ele também trabalhou na área mais francesa da Suíça, né, do que em outras áreas. E não só por isso, mas a ênfase de John Wesley foi sobre a liberdade do ser humano, uma ênfase também muito parecida com a ênfase dada na teologia de Jacó Armínio. Mas isso não quer dizer que ele era apenas um arminiano. Ele era um pensador também muito original. E aqui no nosso canal nós já falamos sobre Calvino, sobre Armínio. Aliás, nós fizemos no mês de outubro uma série de vídeos especiais sobre a Reforma e eu vou deixar também aqui o link da playlist muito especial que a gente selecionou para você, falando sobre todos esses vídeos da Reforma Protestante. Aliás, veja no nosso card a playlist sobre o mês da Reforma e depois você pode assistir todos esses vídeos com calma, com tranquilidade e perceber todas essas produções que fizemos sobre Lutero, Calvino, também sobre Armínio e etc. O John Wesley dava ênfase na liberdade humana e por isso ele entendia que era muito importante a evangelização, que era muito importante falar do Evangelho, falar da doutrina bíblica, falar sobre os ensinamentos e, principalmente, Wesley foi um profundo pietista, até porque foi o encontro com pietistas na sua viagem à América que transformou a sua vida e que gerou nele a experiência tão transformadora que foi o Coração Abrasado em 1738, como nós já falamos. E por isso o John Wesley entendia que a piedade era a finalidade principal da vida cristã. E o seu pensamento, a sua produção, a sua prática, tudo isso tinha como elemento central o desenvolvimento da piedade cristã. John Wesley também foi muito influenciado pelos puritanos ingleses, que viam na moralidade algo importante da prática cristã. Wesley deu os seus próprios contornos a isso, e é claro que mais à frente também essa tônica de John Wesley vai influenciar os movimentos dos Estados Unidos e, consequentemente, mais à frente no século XX, vai influenciar a chegada do movimento pentecostal aqui no Brasil. Aliás, nós falamos que John Wesley é o pai do movimento metodista, mas a sua influência ela vai além das igrejas de tradição metodista no Brasil, porque todas as igrejas pentecostais, direta ou indiretamente, têm influência do pensamento e da prática de vida de John Wesley nas suas concepções teológicas. O principal elemento da teologia de John Wesley é o quadrilátero wesleyano, que foi formulado posteriormente, claro, por pensadores de tradição metodista. E, aliás, nós temos contato com pensadores metodistas muito importantes. Um deles que todos conhecem, sem dúvida nenhuma, é o historiador Justo Gonzalez, que é um historiador cubano e de tradição metodista e que tem uma obra histórica muito importante. Mas o quadrilátero wesleyano, como vocês podem imaginar, é o resumo da sua teologia em 4 pontos fundamentais. O primeiro e mais importante desses pontos do quadrilátero wesleyano é a Escritura. A Escritura é a base do quadrilátero wesleyano, a Escritura, que é uma influência do sola Scriptura da Reforma Protestante,
é a base do pensamento e da construção teológica de John Wesley e, claro, do movimento metodista. Agora, a Escritura é a base do pensamento de John Wesley, mas ela não deve ser lida aleatoriamente, ela não deve ser lida sem critério, sem orientação, e para isso vêm os outros pilares do seu quadrilátero. Um desses pilares é a razão, ou seja, a Escritura ela deve ser lida à luz da razão, à luz do raciocínio, à luz da investigação científica. E esse elemento do quadrilátero, John Wesley recebeu de um outro inglês também muito importante, que foi John Locke, o pai do empirismo britânico, um grande filósofo britânico, que também influenciou, como intelectual que era, o pensamento de John Wesley. Então, no quadrilátero tem a Escritura como base, a razão como um dos elementos para se ler a Escritura, e outro elemento para se ler a Escritura é a tradição. E qual tradição que John Wesley estava se referindo? Tradição essa deixada pelos reformadores e pelos pais da igreja. Wesley entendia que todo cristão, toda cristã, principalmente aqueles que estudam a Escritura, que estudam a teologia, não podem desprezar a tradição teológica, principalmente dos reformadores e principalmente dos pais da igreja. E lembre-se, ninguém é capaz de produzir uma teologia do nada. Ninguém é capaz de ler a Bíblia sem sofrer qualquer tipo de influência que seja. Mesmo que você tente ler a Bíblia sem usar nenhum outro material de apoio, você vai ler a Bíblia com a influência do que ouviu na igreja, do que recebeu ao longo da sua vida, das influências que você recebeu até chegar no momento da leitura da Bíblia. Muitas vezes essa influência, ela nos ajuda a compreender e a refletir melhor sobre a Escritura, mas na maioria das vezes essa influência nos impede de enxergar o que o texto bíblico está dizendo. Por isso, e também por outras, John Wesley nos incentiva a lermos a Bíblia influenciados pela razão, influenciados pela tradição, que é muito importante, e o quarto elemento do quadrilátero wesleyano é a experiência. John Wesley entende que o cristianismo deve gerar uma experiência, que o estudo teológico, o estudo da Escritura, não deve ser apenas um elemento intelectual, embora ele nunca desprezou esse lado, mas essa reflexão deve gerar em nós uma experiência com a Escritura, uma experiência com Jesus Cristo, uma experiência com Deus, uma experiência que faz de nós cristãos e cristãs mais íntimos de Jesus, mais íntimos do que foi ensinado por Jesus e não necessariamente pela igreja, mas pessoas que têm mais proximidade com Cristo, com o seu Espírito e que a cada vez que estudam a Escritura, que estudam a teologia, se abrem mais para a experiência com Deus, para a experiência com o Espírito Santo e, consequentemente, para a experiência com o outro, com o próximo, principalmente com o mais necessitado. É sempre muito inspiradora a frase de John Wesley, que ele dizia o seguinte: ganhe o máximo de dinheiro que puder, economize o máximo de dinheiro que puder e doe o máximo de dinheiro que puder para os necessitados. John Wesley também, no final da sua vida, chegou a dizer a frase: se vocês encontrarem no meu bolso, quando eu morrer, mais do que 20 libras, podem me considerar um falso profeta. John Wesley nunca se favoreceu pessoalmente do ministério, nunca se favoreceu pessoalmente da obra que ele empreendeu. E ele poderia ter se tornado um milionário, porque ainda em vida, John Wesley gerou milhares e milhares de seguidores. Quando John Wesley morreu, muito provavelmente tinha mais do que 400 mil seguidores só na Inglaterra, fora nos Estados Unidos e em alguns outros lugares.
E John Wesley nunca enriqueceu às custas do ministério pastoral e da evangelização que ele realmente acreditava que fosse uma missão para a sua vida e uma missão que ele deveria empreender enquanto tivesse forças. E ele teve forças por muito tempo, porque 2 semanas antes dele morrer, aos 88 anos de idade, John Wesley ainda estava pregando e evangelizando. Então, sem dúvida nenhuma, o pensamento e a prática cristã de John Wesley são muito influentes e nós devemos estudar e não desprezar esse pensamento tão importante. Aquilo que John Wesley pregou e proclamou foi conhecida como a religião do coração. Era uma religião que passa pelo intelecto, nunca desprezava o intelecto, mas também devia descer para o coração, para que esse coração se abra para a experiência com Deus, com o Evangelho e com o próximo. Por isso, a experiência de John Wesley ela é muito, muito importante para a nossa jornada e para a nossa caminhada. Aliás, não vá embora sem deixar o seu comentário nesse vídeo. Escreva coração aquecido, que é uma maneira de você manifestar entendimento e compreensão do conteúdo que nós produzimos nesse vídeo. E também, antes de ir embora, eu quero lhe fazer um outro convite, que você se torne membro desse canal. Você vai pagar apenas R$ 7,99 por mês, é bem baratinho, vai ter conteúdo exclusivo à sua disposição, descontos em todos os cursos que eu produzo, e 2022 promete muitos cursos que você não pode perder, e também dá direito a você a concorrer a sorteios imperdíveis de livros. Então não perca tempo, apoie esse canal, seja membro hoje mesmo e, é claro, inscreva-se por aqui, ative as notificações, que em breve outros conteúdos serão produzidos por aqui. Um grande abraço, se cuide, fique bem e até o próximo conteúdo.